aqui no capítulo 1 de 1 Coríntios. Eu vou ler alguns trechos do texto. E o próprio texto, à medida que nós fomos lendo, se você quiser acompanhar na sua Bíblia aí, em qualquer versão, capítulo 1 de 1 Coríntios, aqui a partir do versículo 3, e nós vamos estar lendo e você vai receber tudo que o texto vai falar com você. Abra seu espírito, abra sua mente. Eu sei que você tem a mente de Cristo, a mente de Jesus, a mente que pensa nas categorias do reino de Deus. Aquele que se abriu para o Evangelho, aquele que se abriu o seu interior, abriu a sua consciência. Ele tem condições de pensar e agir e ser de acordo com o que o Evangelho nos ensina. 1 Coríntios 1, 3. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça, que nos foi dada em Cristo Jesus. Há uma graça derramada sobre nós através de Cristo, através da cruz, através da sua obra, através da loucura da cruz. Porque em tudo fomos enriquecidos através dessa graça. Em tudo fomos enriquecidos nele, em toda palavra, em todo conhecimento, porque a cruz, a palavra da cruz é loucura, mas a palavra da cruz traz todo o conhecimento para nós. Porque a cruz é a loucura para os homens, mas para nós, sabedoria de Deus. Porque em tudo fostes enriquecido nele, em toda a palavra, em todo o conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em mim e em você, de maneira que os dons, eles não nos faltem, porque nós estamos sendo enriquecidos por essa graça derramada sobre nós, através da obra da cruz, daquilo que emana da cruz. O nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis. Irrepreensíveis até o dia do Senhor. Fiel é Deus pelo qual fostes chamados, pelo qual nós somos chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Estamos numa comunhão de amigos. Jesus disse: não vos tenho chamado de servos, porque o servo não sabe tudo a respeito de seu Senhor, mas tenho-vos chamado amigos. Ele nos chamou à comunhão dos amigos, porque tudo que ele tem do Pai tem revelado a nós. Como ele diz aqui, em tudo nós fomos enriquecidos, em palavra, em conhecimento. E esse é o propósito da sua graça. E ele segue as exortações do texto
dizendo assim: irmãos, eu rogo-vos, pelo nome de Jesus Cristo, que vocês falem a mesma coisa, tenham a mesma linguagem, sejam de igual ânimo. Coisa que é difícil hoje. Coisa que é difícil entre os irmãos. Imagina entre os outros. Eu rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos da mesma forma, todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental, no mesmo parecer, no mesmo foco, no mesmo caminho, no mesmo crescer, no mesmo conhecer de Cristo, no mesmo enriquecimento de conhecimento que produz vida. Porque certamente a mensagem da cruz, a palavra da cruz, a palavra do Evangelho, que emana daquela cruz, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Mas para nós que recebemos essa consciência, é poder de Deus. A palavra da cruz, para aquele que não teve a sua consciência renovada pelo Evangelho, porque a palavra da cruz é o Evangelho. Quem não tem a mente renovada pelo Evangelho, e como eu sempre gosto de deixar claro, ser renovado pela consciência do Evangelho não é ser evangélico, e nem ser católico ou ser qualquer outra coisa. Ser renovado pela consciência do Evangelho é ser renovado pela palavra da sua graça, pela palavra que emana da cruz, pelo aquilo que a cruz representa, pelo aquilo que a cruz significa. O texto aqui diz que é loucura para aquele que não tem a consciência renovada. É loucura. Para nós que temos uma consciência renovada no Evangelho, a palavra que emana da cruz é poder. Pois está escrito: eu destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Aqueles que acham que são sábios aos seus próprios olhos, mas que não foram tomados pela verdadeira sabedoria. Cristo é a verdadeira sabedoria. Em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria. Destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Quem é sábio? Sábio é aquele que tem a mente transformada pela loucura da cruz, a loucura do Evangelho. Por que loucura? Porque valores do Evangelho nos nossos dias, quem pratica é chamado de doido. Valores do Evangelho, quem pratica hoje em dia é chamado de louco. Quem pode amar seu semelhante nos nossos dias? Quem pode amar o próximo como a si mesmo nos nossos dias?
Quem pode perdoar aquele que ofendeu? Quem pode receber um tapa no seu rosto e dar a outra face, oferecer perdão, oferecer misericórdia? Dias em que essa sabedoria é loucura. Isso é loucura nos nossos dias. Onde estão os sábios? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria desse mundo? Porque qualquer coisa que você pense, sem as categorias que vêm da loucura da cruz, é loucura crer na sabedoria humana. Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, porque aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Na sabedoria dos homens não há salvação. A salvação está na loucura da pregação, da loucura da cruz, da loucura do poder que emana da cruz, o poder que tem a capacidade de nos transformar, de nos mudar a forma de agir, a forma de ser, a forma de interpretar a vida, a forma de superar as circunstâncias. Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu, por sua própria sabedoria, porque aprove Deus salvar os que creem pela loucura. Ninguém pode ser salvo por sua própria sabedoria. Ninguém pode se justificar por sua própria sabedoria. Você se justifica pela sabedoria da cruz. Nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para judeus, loucura para gentios, porque tanto judeus pedem sinais, como gregos pedem sabedoria. Judeus querem ritos, religiosos querem ritos, querem dogmas, querem serem justificados por seus próprios méritos. E outros se perdem em sua própria sabedoria. Mas nós pregamos Cristo, a própria mente de Deus. Cristo crucificado, escândalo para judeus, loucura para gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, qualquer um, aqueles que creem e se deixam ser absorvidos e transformados pela loucura da pregação, e a sua mente recebe a consciência do que Cristo é. Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus. Cristo é poder e sabedoria. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. E a fraqueza de Deus mais forte que os homens. Por isso que Deus escolheu as coisas loucas desse mundo. Deus escolheu as coisas fracas. As coisas que o mundo não dá importância. Deus escolheu isso.
Reparai na vossa vocação, que muitos, os que foram chamados, não foram chamados segundo a sabedoria humana da carne, nem muitos poderosos, nem de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes e desprezadas, aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para envergonhar os sábios, porque ninguém pode se salvar por sua sabedoria. Ninguém pode ser transformado de dentro para fora pela sabedoria humana. Mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as fracas para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas humildes deste mundo, as desprezadas, aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, nós somos dele em Cristo, o qual Cristo se nos tornou da parte de Deus em nós sabedoria, justiça, santificação e redenção. Ele se tornou tudo o que eu preciso: sabedoria, justiça, santificação, redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, não glorie-se na sua própria sabedoria, mas na sabedoria de Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em você, a esperança da glória. Cristo em você, a esperança de você ser nessa existência o que Cristo foi, o que Cristo é. Pensar como Cristo pensa, andar como Cristo anda, amar como Cristo amou, perdoar como Cristo perdoou, ter misericórdia, a misericórdia que vem dele. Irmãos, quando anunciamos o testemunho de Deus, não faça com ostentação de linguagem ou sabedoria, porque nada decidimos fazer entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. A única sabedoria que tem que transparecer em nós é a louca sabedoria da cruz, a loucura da cruz. Escândalo para os judeus, mas para nós que recebemos a mente dele, sabedoria de Deus. E hoje nós somos em Cristo sabedoria, somos justiça, somos santificação, somos redenção. Nada de saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. O poder de graça que emana da cruz de Cristo. Aleluia!
E foi em fraqueza, assim como eu sou, assim como você é. Temor e grande tremor que nós podemos viver essa existência. E a palavra da nossa pregação, a palavra da nossa vida, a palavra, o testemunho de nosso viver, não deve consistir em sabedoria e nem em linguagem persuasiva, mas na demonstração do Espírito e do poder que vem da cruz. A palavra da nossa vida, o testemunho da nossa vida, que emana de nós, que é a verdadeira pregação, é demonstração de Espírito e de poder. É do Espírito da cruz. É demonstração do Espírito do Evangelho. Saiba a que Espírito você pertence. Pense com o Espírito de Cristo. Pense com a mente de Cristo. Pense com o poder que a mente traz, a mente de Deus. A fim de que a nossa fé não se apoie em sabedoria humana. Não busque os sábios desse tempo. Não busque a sabedoria dos sábios desse tempo, mas busque a sabedoria que emana da cruz, a sabedoria que emana de Jesus, a louca sabedoria da cruz. A loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria dos homens. Ser de Jesus nesse tempo, emanar a vida de Jesus para as pessoas, é a maior sabedoria que pode haver. Expõe a sabedoria entre os experimentados. Não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos dessa época, que se reduzem a nada, que é carnal, que é louca, que é terrena. Não essa sabedoria. Mas expõe a sabedoria de Deus, pela sua experiência. Nem a dos poderosos, não. A dos poderosos, não. Que se reduz a nada. Mas transmita a sabedoria de Deus, aquela sabedoria oculta em mistério, guardada em Deus desde os tempos eternos, mas que se revelou na cruz. Para mim e para você, por seu amor, por sua graça, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu. Aleluia! Porque se tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor. Busca a sabedoria de Deus, oculta em Cristo. Estão escondidos todos os tesouros da sabedoria. Todos os tesouros da sabedoria em Cristo, para você viver o melhor dos seus dias, aqui, nessa existência, e por fim a vida eterna. Aleluia! Mas está escrito: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aqueles que andam na sabedoria humana, na sabedoria terrena, na sua própria loucura. Não viu, nem ouviu,
e não está no seu coração aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito. Porque o Espírito sabe tudo, todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Quando a sua mente abre, quando você recebe o Espírito de Deus, recebe essa nova consciência, você passa a ver o que o teu olho não viu. Você passa a ouvir o que o teu ouvido não ouviu. E você passa a pensar naquilo que você jamais pensou em relação ao reino de Deus, em relação às categorias do Evangelho, em relação aos ensinos do Evangelho. A mente nova, a mudança de mente, ela corre em você, seus olhos se abrem, seus ouvidos se abrem, sua mente se expande, sua consciência é renovada, seu coração é restabelecido na mesma glória, assim como pelo Senhor o Espírito. O Espírito sabe tudo. A mente do Espírito em nós, que sabe tudo. Até mesmo profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o próprio Espírito que nele está? Assim também, as coisas de Deus ninguém as discerne, senão o Espírito de Deus. Você tem o Espírito de Deus. Você pode pensar com essas categorias. Você pode pensar com essas categorias. Nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim um Espírito de Deus dentro de nós, para você pensar de acordo com o Espírito, para você viver de acordo com o Espírito, para você andar de acordo com o Espírito do reino de Deus, com o Espírito de Cristo, com o Espírito do Evangelho, com o Espírito da Boa Nova. Isso é sabedoria. Não existe outra sabedoria capaz de transformá-lo, capaz de guiá-lo. Não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus foi nos dado gratuitamente. Assim também falamos, não em palavras ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com coisas espirituais, conferindo as coisas do Espírito com as coisas do Evangelho, sempre pelo Evangelho. Em todas as situações, você analisa e se orienta pelo Evangelho. O homem natural, o homem bruto, sem razão, o homem psíquico, não aceita as coisas do Espírito, porque é loucura para ele. E não pode entendê-las, porque elas se discernem quando você recebe o Espírito. O homem natural não aceita, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém, porque ele julga da maneira correta, ele discerne a vida da maneira correta, ele discerne sua existência, o seu andar, ele discerne os seus relacionamentos da maneira correta, porque ele discerne com a mente de Cristo, com a mente de Deus,
com a mente do Evangelho, com a verdadeira sabedoria. Quem conheceu a mente do Senhor? Para que eu possa instruir? Quem não pensa com a mente de Cristo não pensa. Quem pensa com a mente de Cristo pensa. Porque esse é o verdadeiro pensar. Porque a loucura do pensar como Cristo pensa, a loucura da cruz é sabedoria. E a sabedoria humana é reduzida a nada diante dessa loucura. Nós temos a mente de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. Você tem a mente de Cristo. Pense com essas categorias. Pense de acordo com a mente de Cristo. Pense, pense, pense. Quando você pensa com a mente de Cristo, o teu olho vê, o teu ouvido ouve, a tua mente pensa em tudo aquilo que o reino de Deus representa, em tudo aquilo que o Evangelho representa. Deus nos revela isso tudo através da sua consciência em nós, pelo Espírito Santo. Da sua consciência em nós, pelo Espírito Santo. É assim? Assim que é o reino. Assim que o reino funciona. Tá, certamente, essa palavra que emana da sua graça, que nos foi concedida em Cristo Jesus, essa palavra, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, para aqueles que não entendem, mas para nós que abrimos a nossa mente e recebemos poder de Deus. Essa é a verdadeira sabedoria. Não espere a eternidade. Não espere a eternidade para viver essa loucura. Não espere a eternidade para viver essa vida. Você tem tempo de viver aqui a abundância da vida que emana daquela cruz. Você tem tempo nessa existência de que seus olhos se abram, que seu ouvido se abra, que os seus olhos se iluminem e você veja, que sua mente seja renovada por essa vida de Cristo, vida de Deus, vida do Evangelho. Eu não estou falando de religião. Eu não estou falando de igreja, como muitos pensam. Eu estou falando de vida. E essa vida independe de um grupo religioso, de um grupo que se reúne. Essa vida é em você. Porque o reino de Deus está dentro em vós. É aí que o reino de Deus se estabelece. É aí que o reino de Deus funciona. Na sua mente, no seu coração, no seu espírito, na sua consciência. É aí. Pense nisso. Você tem a mente de Cristo. Pense como Cristo. Seja como Cristo. Ande como Cristo. Ame como Cristo. Perdoe como Cristo. Seja Cristo. Nesse tempo. Temos tempo. Temos tempo. Temos tempo
nessa existência. E é o que eu quero para mim, o que eu quero para minha família, para os meus filhos, para minha esposa, para minha casa, para os meus irmãos, para os meus colegas, para aqueles que me rodeiem, que vejam em mim a glória dele, só isso. Mas não aquela glória que eu vou dizer que sou de Cristo, com jactância, não. Eles vão ver Cristo, porque Cristo é em vós a esperança da glória do que ele é. É isso. Isso é sabedoria. Isso é sabedoria de Deus. Isso é loucura. E é nessa loucura que eu quero mergulhar.